na esteira da comemoração, então, dos 100 anos, né, do Eu e o Isso, de Freud, e do Congresso da Febrapsi, Zelig Lieberman nos traz o trabalho para discutirmos aqui hoje na SPPA, um trabalho que ele já apresentou no outro evento, né, preparatório do Congresso da Febrapsi, e o tema, então, é o eu, o ego e o id, a atualidade entre o superego e o ideal de ego. Então, eu vou passar a palavra para o Zelig. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui apresentando esse trabalho, como a Marli falou. Eu já apresentei, porque esse trabalho foi escrito no âmbito da preparação para o congresso que teve ano passado, da Febrapsi, que era sobre o ego e id, afetos em emergência. Tá? Então, eu apresentei em outros lugares, em outro lugar, mas eu sempre gosto de os meus trabalhos eu trazer para discutir aqui na sociedade, com os colegas, enfim. Tá? Queria agradecer a Marli, a comissão científica, a diretoria científica, né, pelo espaço do trabalho. Tá? Muito bem, então, o ego e o id, a atualidade entre o superego e o ideal de ego. Primeira parte, então, é o ego e o id ontem, o superego. Ao longo de mais de 5 décadas de atendimento aos pacientes e desenvolvimentos teóricos, a obra de Freud passou por várias transformações. É admirável sua capacidade de repensar as próprias ideias e propor novas formulações, sem, no entanto, descartar totalmente as teorias anteriores. Momento fundamental de transformação na obra freudiana foi a publicação de Além do Princípio do Prazer, texto que iniciou o período denominado por André Green de O Giro dos anos 1920, né? A partir do qual Freud principia a busca por respostas para os fracassos da clínica, levando ao desenvolvimento de um novo modelo da mente. Além disso, as vivências da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 18, trouxeram uma pergunta: o que empurra os homens à matança e às feridas que os deixarão inválidos e sofrendo para o resto da vida? Visando a analogia com a clínica psicanalítica, Green sugere que Freud poderia considerar a presença de uma guerra interna nos casos de pacientes que não melhoravam. A despeito da terapêutica, haveria a manutenção do conflito psíquico e o sofrimento permanente. Então, Green traz uma interessante questão. Viveria Freud entre o porquê a guerra e porquê a manutenção da enfermidade? Chegamos assim ao giro dos anos 20, que, embora tenha sido inaugurado pelo Além do Princípio do Prazer, inclui outros escritos posteriores de Freud, com ideias relacionadas ao trabalho sobre as pulsões de vida e de morte. Em conjunto, o texto de 20 e o ego e o id adicionam outros elementos constitutivos do caráter enigmático do aparelho psíquico. A virada dos anos 20 comporta 3 importantes aspectos. Primeiro, a tese da compulsão à repetição, a força demoníaca da pulsão. Segundo, a revelação da força principal que se contrapõe ao potencial criador da libido, que é a pulsão de destruição. E terceiro, a duplicidade do ego, que passa a ter uma parte inconsciente. As suas defesas se originam da mesma cegueira que afeta o desejo. Além da transformação da teoria das pulsões, temos também os estudos sobre o ego, começando por o ego e o id e complementado pelo artigo Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926. Ambos contribuíram para mudar a posição e o papel da instância egóica, ressaltando ainda a importância das vivências primitivas para a constituição do aparelho psíquico e para a potencialidade traumática. Outro texto importante desse período é o Masoquismo Erógeno Primário, de 1924, no qual Freud coloca a questão da origem interna da destrutividade. A agressividade representaria uma parte da pulsão de morte projetada para fora. E esse é um aspecto importante no contexto da guerra. Enfim, dessa destrutividade que seria inata ao ser humano. Hoje nós
vivemos um mundo que, né, essas questões continuam de uma maneira muito intensa. Né? Em 1923, em O Ego e o Id, temos um novo desenho da mente, a chamada teoria estrutural. Modelo em que as pulsões passam a estar dentro do aparelho psíquico. E qual o valor dessa transformação? Na primeira tópica, constituída por consciente, pré-consciente e inconsciente, Freud afirmava que a pulsão, que é um elemento limítrofe entre o soma e o psíquico, nunca estava dentro do inconsciente. Para estar no interior do psiquismo, a pulsão necessitaria ligar-se a uma representação. Portanto, na primeira tópica, Freud desenvolve um arcabouço psíquico relacionado ao âmbito da neurose, a mente mais estável, com energias ligadas e predomínio da representação. Na segunda tópica, ao lado da instância egóica, Freud descreve o id, espaço psíquico que contém as pulsões. O id é a porção originária do aparelho psíquico, a partir da qual se desenvolverá o ego. O id demanda um esforço permanente para a tramitação de energias de investidura e daquelas que lutam pelo desligamento. Modelo de aparelho psíquico com um quantum permanente de energia desligada, no qual está limitada a possibilidade de representação. É um esboço da mente que contempla o irrepresentável e, portanto, um potencial maior de instabilidade. Essa ideia nos apresenta a uma lógica de automatismo e compulsão à repetição, que são modos primitivos de funcionamento mental, tanto no que se refere aos pacientes não neuróticos, quanto aos núcleos primitivos e indivíduos em quem predomina a estrutura neurótica. Com relação ao ego, até 1920, Freud considerava atuando em favor do tratamento, em que pese ele já haver mencionado as resistências. Na segunda tópica, o ego passa a ter uma parte inconsciente, tornando-o uma instância menos colaboradora da terapêutica, o que, de certa forma, nos ajudará a entender a manutenção da enfermidade, como afirma Green. Acrescido do fato de que o investimento libidinal do ego, o narcisismo, é também um complicador, na medida em que, ao se tratar, e mesmo na vida fora do tratamento, o sujeito tem que se haver com suas feridas narcísicas. E quanto maior é esse investimento da libido no próprio ego, mais dificuldade terá o indivíduo para transformar a visão idealizada sobre si mesmo. Outro fenômeno que chamou a atenção de Freud foi que, palavras agora do Freud, aprendemos em nossas análises que existem pessoas em quem a autocrítica e a consciência moral, vale dizer, operações anímicas situadas no mais alto da escala de valores, são inconscientes. Se queremos voltar à nossa escala de valores, teríamos que dizer, não somente o mais profundo, também o mais alto no ego pode ser inconsciente. A partir desta constatação, Freud inferiu que o ego é passível de sofrer cisões e que a separação de uma instância observadora do restante do ego pode ser um traço regular dentro da estrutura egóica. Essa ideia não mais me abandonou e me vi impulsionado a investigar os outros caracteres e nexos da instância assim separada. E como cumpre ao reconhecimento de uma instância separada dar à coisa um nome próprio, designarei no que segue superego a essa instância situada no interior do ego. A descoberta do superego é plena de desdobramentos dentro da teoria estrutural, tanto no que tange às suas origens, as identificações com as figuras parentais na elaboração do complexo de Édipo e suas funções, consciência moral e ideal de ego, tange às suas origens e funções no aparelho psíquico do indivíduo, quanto ao papel que desempenha na transmissão de valores morais e éticos da humanidade. De acordo com Freud, o superego da criança não se constrói segundo o modelo de seus progenitores, senão segundo o superego deles. Se preenche com o mesmo conteúdo,
se torna portador de todos os valores permanentes que se produziram por esse caminho ao longo das gerações. Em que pese que a instauração do superego ocorra em detrimento da livre expressão dos impulsos, ela representa um avanço da independência do indivíduo em relação ao ambiente externo para conter suas pulsões e, portanto, sua inserção definitiva na cultura. A contrapartida é que o sujeito passa a ser observado desde o seu mundo interno e, por isso, a conviver com o sentimento inconsciente de culpa, uma vez que a pulsão é reprimida, mas o desejo permanece no inconsciente e não se pode escondê-lo do superego. Eu tenho uma brincadeira que diz assim que o ego não sabe o porquê apanha, mas o superego sabe o porquê que bate. Como vimos acima, o processo de desenvolvimento psíquico que leva à inserção do sujeito na cultura reproduz o caminho trilhado pela humanidade. Segundo Freud, o elemento cultural está dado com o primeiro objetivo de regular os vínculos sociais. A convivência humana só se tornou possível pela premissa básica de restrição da livre expressão das pulsões, permitindo reunir uma maioria mais forte que os indivíduos isolados. A questão é como ultrapassar uma barreira que se opõe à cultura, isto é, a inclinação natural dos seres humanos a agredirem-se uns aos outros. A substituição do poder do sujeito pelo da comunidade foi um passo decisivo para a cultura, pois estabelece a busca pela justiça por uma ordem estabelecida que não seria rompida em favor do indivíduo. Essas condições básicas das relações humanas comunitárias fazem parte do que Freud denominou superego cultural, o qual tem estabelecido seus ideais e demandas. E os vínculos recíprocos entre os seres humanos envolvem também o ideal de que todos os indivíduos tivessem atendidas suas necessidades básicas. Nesse sentido, podemos considerar que, do ponto de vista dos meios concretos, a humanidade teve um grande avanço em sua possibilidade de atender aos requerimentos fundamentais de cada sujeito, especialmente a partir da segunda metade do século XX, em que o intenso desenvolvimento tecnológico e costumes mais flexíveis propiciaram muitas comodidades, assim como a possibilidade de uma vida mais longa e de melhor qualidade. Nesse caso, onde estariam as condições para o momento tão conturbado que hoje vivemos globalmente? Quais os fatores que nos levam à sensação de perda de referenciais relacionados à cultura e aos costumes? Evidentemente, essas questões demandariam a observância de inúmeros pontos de vista. Portanto, as conjecturas que aqui apresentarei são necessariamente parciais. Um primeiro aspecto a considerar seria o papel da crença nos atributos da tecnologia. A fantasia de poder absoluto do ser humano, trazido pela evolução tecnológica, mostrou-se uma expectativa frustrada. Até então, até o início da pandemia de Covid-19, parecia não haver limites para o progresso humano. Então, acabamos nos deparando com o fato de que os recursos de que dispomos na atualidade não foram suficientes para evitar um enorme sofrimento. A pandemia de Covid-19 nos colocou coletivamente de frente com as três grandes fontes de sofrimento do indivíduo, segundo Freud: a natureza, o corpo e o outro. Somado a isso, é importante levar em conta a frustração das expectativas ligadas ao fenômeno da globalização, frustração essa já antes da pandemia de Covid-19. A promessa de uma aldeia global com distribuição de informação, conhecimento e riquezas não se tornou uma realidade ampla. O que se constatou é que, ao longo do tempo, a disponibilidade de tecnologia mostrou-se díspara ao redor do mundo, não tendo ocorrido a diminuição da desigualdade social e econômica. Pelo contrário, mundialmente aumentou a concentração de renda, o trabalho foi se tornando cada vez mais precário e camadas da população ficaram e continuarão sem função na sociedade. Além disso,
percebe-se a tendência a uma cultura homogênea que leva à perda de referenciais locais. Nesse contexto, a atividade simbólica, essencial à construção do psiquismo, sofre prejuízos, podendo ser substituída por manifestações voltadas ao corpo ou ao ato. O pensamento é substituído pela ação. Podemos conjecturar, então, que vivemos um período de perda de ideais da humanidade. Perda esta que se faz acompanhar de uma multidão de egos sobrecarregados por sensações de desamparo, desesperança e desilusão. Segunda parte, então, é o ego e o id, hoje, o ideal de ego. A contrapartida desse sofrimento citado acima estaria presente no modo encontrado pelo sujeito para negar o poder do outro, uma vez que o desenvolvimento tecnológico acena com a possibilidade ilusória de satisfação imediata dos ideais narcisistas, na qual, nessa ilusão, certo poder é delegado a um objeto material com a ilusão messiânica de conjurar definitivamente a ameaça de abandono e desamparo. O espaço para o questionamento necessário à evolução da sociedade está tomado muitas vezes por um relativismo extremado em que se perdem os limites, as responsabilidades e as funções atribuídas a determinados papéis sociais. De acordo com o filósofo coreano Byung-Chul Han, a cultura contemporânea assistiu a uma transformação em que a sociedade disciplinar e seus habitantes, que ele chama de sujeitos da obediência, foram substituídos pela sociedade de desempenho e seus habitantes, que ele denomina sujeitos do desempenho e produção. Na sociedade do desempenho, a sobrecarga de trabalho, bem como o excesso de impulsos, estímulos e informações, modificam radicalmente a estrutura e a economia da atenção. Atualmente, a realidade, mais do que nunca, significa algo muito além do ambiente imediatamente ao nosso redor. Com o advento da tecnologia e da globalização decorrente, estamos em contato permanente em tempo real com fatos de todas as latitudes. E embora adquirir conhecimento instantâneo sobre os acontecimentos ao redor do mundo possa ser considerado um benefício do avanço tecnológico, a enorme quantidade de notícias que recebemos diariamente, bem como as demandas que disso resultam, colocam em xeque nosso escudo de parasitação, como definiu Freud em Além do Princípio do Prazer. Certamente, esse fenômeno exige um esforço intenso para compreendermos o mundo e nos sentirmos participantes dessa realidade. Porém, o excesso de realidade pode dificultar a preservação do necessário espaço para as fantasias e a ilusão. Um exemplo da modificação da economia da atenção seria o fenômeno da multitarefa, a qual o filósofo coreano Han não considera como marca do progresso, mas um retrocesso, uma vez que seria um recurso indispensável para a sobrevivência na vida selvagem. Palavras do Han agora. Um animal ocupado com a mastigação se ocupa ao mesmo tempo com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não acabe comido. Ele tem que vigiar sua prole e seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo nem ao comer, nem ao copular. As mais recentes evoluções sociais e a mudança de estrutura da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Como resultado desse fenômeno, assistimos à expressão de uma hiperatividade e uma tolerância muito limitada para o tédio, aquele tédio profundo tão importante para o processo criativo. Sem espaço para a contemplação e movido pela ânsia produtiva, o sujeito da sociedade do desempenho e produção encontrar-se-ia mais voltado a si mesmo. Evidentemente, essas transformações sociais se refletiram na psicanálise, tanto em seus aspectos teóricos quanto em sua prática. Tornou-se necessário pensarmos como essas mudanças na configuração social influenciam as relações intersubjetivas do sujeito e suas pulsões com o mundo externo e a cultura, e as intrapsíquicas entre ego, id e superego.
Segundo Hahn, o sujeito da obediência, condicionado pela repressão e sentimento de culpa, expressaria seus conflitos através da neurose. Já o habitante da sociedade do desempenho, supostamente livre do domínio externo que obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo, seria senhor de si mesmo, vivendo uma liberdade enganadora e entregue ao que ele denomina de livre coerção de maximizar o desempenho. O explorador é ao mesmo tempo explorado. Como resultado, vemos a depressão e o sentimento de fracasso. Em seus pontos de vista, o filósofo coreano argumenta que o aparato psíquico desenhado por Freud, baseado na noção de mandamentos ou repressão, não se aplica em uma sociedade marcada pela noção de autoafirmação com base no desempenho, já que, em sua opinião, o inconsciente freudiano não seria atemporal, mas um produto da cultura repressiva da qual nos afastamos cada vez mais. Nesse sentido, ao abordar a questão da depressão e do sentimento de fracasso, Hahn afirma que a teoria de Freud, que envolve o objeto, não se aplicaria ao modelo de desempenho. A Lúcia já está de olho arregalado ali. Palavras do Hahn. Não há nenhuma relação de conflito ambivalente com o outro que se tenha perdido que preceda a enfermidade depressiva do sujeito de desempenho atual. Ali, não há qualquer participação da dimensão do outro. O responsável pela depressão, na qual acaba desembocando o burnout, é, antes de tudo, a autorrelação sobremodulada, narcisista que adota traços depressivos. E ele diz ainda, o Hahn, o ego pós-moderno emprega grande parte da libido para si mesmo. O restante é distribuído em contatos sempre crescentes e relações superficiais e passageiras. Em virtude de um fraco elo, é fácil retirar a libido de um objeto e direcioná-lo a novos objetos. A alegria que se encontra nas redes sociais de relacionamento tem, sobretudo, a função de elevar o sentimento narcísico. Ela forma uma massa de aplausos que dá atenção ao ego, exposto ao modo de mercadoria. Em que pese que as descrições de Hahn sobre o ser humano contemporâneo podem ser vistas em nosso dia a dia, penso em um modo diferente de encarar as relações do sujeito do desempenho com os objetos e entre suas instâncias intrapsíquicas, id, ego, superego. Ainda que se considere que a atualidade difira efetivamente da época repressiva de Freud, como vimos acima, a formulação freudiana do superego como correlato da repressão não abarca apenas a realidade vivencial da relação com os pais e o ambiente imediato. As imagens internalizadas dos objetos que estruturam o superego contêm também os códigos sociais básicos, uma vez que a identificação com os pais acarreta a identificação com o superego desses pais, que por sua vez carregam aspectos do superego de seus próprios pais e assim retrospectivamente até a horda primeira, enfim. E como define Norberto Maruco, o humano que nasce representa o ponto de chegada de uma larga evolução filogenética, dá conta de uma herança de sua espécie e de sua própria linhagem. Mas também, ainda antes de nascer, o ser humano é e existe como perspectiva de um projeto futuro de seus outros antepassados. Vem ao mundo pelo desejo de outros e por esse desejo é nomeado. Assim sendo, podemos considerar a ausência de uma instância interna repressiva? Ou seria a presença de um superego atravessado pelas vicissitudes da cultura contemporânea? Podemos pensar que Hahn descreve os fenômenos de um ponto de vista sociocultural. É possível, portanto, compreender suas hipóteses de ausência da dimensão do outro na configuração do sujeito de desempenho como fruto da observação do coletivo. Porém, como psicanalistas, sem desconsiderar a realidade, precisamos pensar também em termos de mundo interno. Também, principalmente. E constatar que os indivíduos estão voltados para si, buscando maneiras de negar a importância do objeto,
não equivale a dizer que não há nenhuma relação de conflito ambivalente com o outro que se tenha perdido. Como o próprio Freud afirmou, a defesa revela o que é defendido. Propõe, então, que pensemos o sujeito da sociedade do desempenho não pelas ausências da dimensão do objeto e do conflito ambivalente com o outro, mas através de uma alteração na configuração das relações entre as instâncias psíquicas com a influência intensa do ideal de ego. O ideal de ego, instância que nos avalia na busca e realização de nossos objetivos, contém os ideais que construímos em nosso mundo interno a partir da herança de aspectos do narcisismo primário que se transformaram por duas razões: o reconhecimento da realidade da potência do outro e a necessidade de nos adequarmos, em alguma medida, às expectativas desses objetos. Na melancolia, condição patológica que se caracteriza por feridas narcísicas ligadas à perda dos objetos, materiais ou abstratos, o ideal de ego julga e ataca o ego, transformado pela identificação com o objeto perdido. O ideal de ego está em conflito com o ego. Segundo Freud, uma saída buscada para enfrentar essa sobrecarga é o quadro de mania, no qual o ego se liberta dos julgos que o oprimem e passa a não ter limites. Ocorre um triunfo do ego sobre o ideal. Propõe, então, que essa descrição de Freud sobre a melancolia no indivíduo seja ampliada para uma abordagem coletiva. De forma mais rápida do que em eras anteriores, desde a Revolução Industrial, a civilização tem enfrentado profundas mudanças, as quais ocorrem em velocidade cada vez maior. As transformações sociais podem ser marcadas por progressos e benefícios, mas potencialmente são acompanhadas da sensação de perda de referenciais relacionados à cultura e aos costumes. Podemos conjecturar, então, que vivemos um período de melancolia da humanidade ligada à perda de ideais. E para fazer frente a esse estado melancólico, a sociedade do desempenho ou do cansaço, que é outro termo que o Han usa no livro dele, poderia ser considerada uma espécie de quadro maníaco. Auxiliado pelo desenvolvimento tecnológico, o ser humano, como vimos anteriormente, imagina que não há limites para o progresso, a ponto de acreditar que poderia brincar de ser Deus. Triunfo do ideal do ego sobre o ideal de ego. O resultado dessa combinação de melancolia com defesa maníaca é um ambiente de hiperatividade em que os desempenhos culturais da humanidade se encontram prejudicados por uma falta de atenção profunda contemplativa. De acordo com Freud, momentos de perdas de ideais são propícios à formação das massas psicológicas, nas quais a multidão de indivíduos coloca um único líder no lugar do ideal de ego, identificando-se com seus hipnotizantes discursos de restauração dos ideais perdidos. Levando-se em conta que tais fenômenos se repetem historicamente em momentos de crise, a humanidade estaria propensa a se dividir e a buscar conforto em líderes messiânicos de todos os matizes, que tudo explicam e tudo resolvem por meio de seus discursos hipnotizantes? Talvez. A descrição de Han sobre a sociedade de desempenho, em conjunto com suas teorizações a respeito da mesma, despertou-me na condição de leitor uma sensação de desalento. E pareceu-me inevitável a pergunta: existem caminhos para transformações dessa realidade opressiva? Evidentemente que não há uma receita única, universal. Não sabemos nem mesmo se existe essa possibilidade. No entanto, quem sabe ainda possamos restaurar a sensação de amparo, de esperança e a necessária ilusão, acreditando que o contínuo, ainda que oscilante, desenvolvimento do ser humano leve um número crescente de indivíduos a concordar com Hannah Arendt. Palavras dela: o poder não pertence a nenhum indivíduo. Sendo fruto da capacidade humana de agir em concerto, o poder pertence a um grupo e existe na medida em que o grupo se mantém unido. Ou, como diria Freud, no amálgama das pulsões que caracteriza a vida, que então predomine a pulsão de vida. E nesse contexto podemos nos perguntar: qual a possibilidade de influência da psicanálise na realidade conturbada em que nos encontramos?
Acredito que a psicanálise, que vem trabalhando cada vez mais em intensa colaboração com outras áreas do conhecimento humano e da ação comunitária, possui um arcabouço teórico capaz de contribuir para a tentativa de transformação da difícil realidade do nosso tempo, através de compreensões alternativas às polarizações, negacionismos, fanatismos, etc., isto é, a barbárie que nos cerca. Sua natureza própria, centrada na compreensão da dimensão humana em seus aspectos inconscientes e na relação entre seres humanos que se propõem a interagir em um tempo que não é do cotidiano acelerado, visa a busca de um autoconhecimento que não procura o alívio imediato e pressupõe o aprofundamento contemplativo, o pensamento antes que o ato. Muito obrigado. Bom, então, a palavra agora está com vocês. Vamos lá, vamos aproveitar o trabalho que Zelig fez e trazer perguntas, comentários. Ó, Berel. Belo e profundo trabalho. E eu queria te ouvir, né, do teu ponto de vista, há quantas anda a questão da teoria pulsional freudiana com a teoria, com aqueles autores que tentam integrar com a psicanálise mais vincular, teoria mais relacional. Então, como é possível integrar essas duas teorias? Se isso tem sentido no teu ponto de vista, eu queria te ouvir. E outra questão é sobre a pulsão de morte, porque mesmo entendendo o que o Freud falou, que a pulsão de morte ela é silenciosa e vai se transformar para fora em algo destrutivo, não deixa de ser um paradoxo, assim, porque a pulsão de morte, pela teoria freudiana, ela não é destrutiva, ela é silenciosa. O que nos faz perguntar o seguinte: o problema é a pulsão de morte ou uma pulsão de vida fraca que deixa a pulsão de morte se desligar? Então, eu queria te ouvir nesses pontos. Bom, Berel, a tua primeira pergunta me leva à questão de, assim, todo mundo sabe de um autor que eu gosto muito, que é o André Green, né? O André Green, tentando responder a tua pergunta, para mim é o autor que melhor faz essa síntese que tu perguntaste entre a teoria das pulsões do Freud e as teorias das relações de objeto, né? O Green, ele coloca que ele acha que houve uma espécie de cisão, vamos dizer assim, né, entre a teoria pulsional e a teoria de relações de objetos. Houve uma separação dentro da psicanálise, né, e fica assim, uma coisa para cá, uma coisa para lá, como se uma coisa não tivesse a ver com outra, né? E o Green coloca que, assim, que para ele o que importa é o que ele chama de par-pulsão objeto, né, porque não existe pulsão que não vá em busca do objeto, mesmo que o objeto seja o próprio ego, entendeu? Certo? Então, a pulsão tem que ser satisfeita, vamos dizer assim, né? Mesmo que seja no próprio ego, no autoerotismo, enfim, no narcisismo e tal. Então, para o Green, não existe pulsão que não vá em busca de objeto, e nenhum objeto, do ponto de vista psicanalítico, para o Green, passa a existir sem pulsão, porque ele diz que é a pulsão que anima o objeto, né? Aquele sujeito no qual eu não invisto libido, entendeu? Não é um objeto psicanaliticamente falando para mim, entendeu? Para ser meu objeto, eu tenho que investir libido. Então, ele faz essa síntese, né, com esse conceito que ele diz que para ele é o conceito primordial da psicanálise, da clínica, que é o par-pulsão-objeto. E ele diz assim, então ele tem assim a ideia, ele tem um artigo que eu não vou me lembrar o título agora, mas é sobre intersubjetivo e o intrapsíquico. Ele diz assim que
o intersubjetivo é influenciado pelo investimento libidinal, pela pulsão, né? Animando objetos externos que vão se tornar nossos objetos internos, interferindo, agindo ou criando o nosso intrapsíquico, né? Então, essa é a minha ideia assim, da questão da teoria da pulsão com as teorias vinculares, né? Que o intersubjetivo e o intrapsíquico influenciam um ao outro, né? E um transforma o outro. Ele diz que assim, a pulsão cria o objeto que vai entrar, vamos dizer, vai ser incorporado pelo sujeito, transformando o intrapsíquico que vai transformar o intersubjetivo, nesse jogo entre pulsão e objeto. Tá? Não sei se eu te respondia. Tá? Bom, quanto à questão da pulsão de morte, Berel, aí todos nós sabemos que a pulsão de morte talvez seja o conceito do Freud mais complexo e mais complicado e talvez o menos aceito pelo conjunto da psicanálise. Assim, é uma teoria que tem muitos questionamentos, muitos psicanalistas não incorporaram essa ideia e tal, né? Mas quando tu fala da questão assim, o Freud, então, ele diz que ela é silenciosa, a pulsão de morte, mas no problema econômico do masoquismo, ele divide a pulsão de morte em 3 porções, como ele diz, né? Uma é a porção que é defletida para fora como uma forma pura, que ele diz que é a parte da agressividade, da destrutividade. A outra, ele diz que é também projetada para fora como misturada, amalgamada com a pulsão de vida, que é o sadismo a serviço da função sexual, né? Que é, vamos dizer, é a força que tu tem que imprimir para ter um relacionamento sexual, enfim. Então, é o sadismo a serviço da função sexual. E uma terceira parte que permanece dentro do aparelho psíquico, amalgamado com a pulsão de morte, que vai levar ao masoquismo erógeno primário. Tá? Bom, como é que eu entendo essa questão da pulsão de morte silenciosa, né? Pensando que na tua pergunta, assim, eu acho que isso tem a ver, talvez, com uma outra questão do Green, né? O Green diz assim que, para ele, a verdadeira expressão da pulsão de morte não é a destrutividade, é o desinvestimento, né? Então, nesse sentido que eu estou pensando na tua pergunta, que dá para cotejar essas duas ideias, o silenciosa e o desinvestimento, como assim, é algo que o desinvestimento vai fazendo os sujeitos apagar a sua força, né? Porque ele vai se desinvestindo, assim, vai se desvitalizando, exatamente. Então, eu penso a questão do silenciosa por aí, assim, pelo desinvestimento, assim, entende? Que é uma expressão da pulsão de morte. Tá? Ó, Rui. Parabéns, sempre bom te ouvir os teus trabalhos, lê-los, mas eu gostaria de ouvir um comentário teu sobre assim, o modelo ideal de ego e o modelo do ego ideal, né? Num tempo que tu coloca na contemporaneidade, onde esses modelos estão, de certa forma, permanentemente indagados e colocados em novas posições, como a possibilidade desse desenvolvimento dentro da teoria e hoje, né, possa ser bem aproveitado ainda no desenvolvimento, né, e na realização da vida interna, da vida psíquica, enfim, e todo o trabalho psíquico também. Vocês estão me propondo cursos hoje, né? Mas, enfim, eu sei. Bom, Rui, é o seguinte, como é que eu penso isso a partir da obra do Freud e outros autores que eu já li, assim, a ideia da diferença entre o ego ideal e o ideal de ego, ambos são herdeiros do narcisismo primário absoluto, tá? Segundo Freud, assim, o narcisismo
primário absoluto precisa ser ultrapassado, né? Então, assim, eu costumo fazer uma alegoria, assim, que quando a criança, então, assim, por viver na realidade, vai se dando conta, né, de que ela não é o mundo, ela não é o universo, e tem que lidar com essa questão do eu e do outro, né? É mais assim, ó, eu não sou o mundo, mas eu sou o mais importante do mundo, entende? Então esse seria um conceito de ego ideal, assim. Eu não sou, eu tenho que reconhecer que eu não sou o mundo, né, que existem os outros, mas eu sou o mais importante do mundo, você entende? É uma preservação. Isso, como eu sou o mais importante do mundo, eu mereço estar recebendo todo que o mundo me trate, né, como essa figura ideal, assim, tá? Esse é o ego ideal. Bom, o que acontece? Sua Majestade o bebê, mais ou menos isso. O que acontece? Assim, como a gente vive numa realidade e a realidade se impõe sempre, né? No desenvolvimento vai havendo uma percepção de que assim, tu não é o mundo, né? E tu não é o mais importante do mundo, né? Tu tem os objetos, principalmente pai e mãe na primeira infância, ali, a criança vai se dando conta que ela é, que quem tem a força mesmo, quem tem o poder, né, são os pais, né, o ambiente, mas mais os pais. Então, o que diz a teoria? Que ao se dar conta disso, que tu não é o mundo, tu não é o centro do mundo, que o centro do mundo, o poder do mundo está em outros, tu tem que começar a te adequar aqueles objetos, né? Por quê? Porque se tu fizer aquilo que eles desejam, tu vai continuar sendo amado por esses objetos, né? Então, tu começa a incorporar, vamos dizer, aquilo que o ambiente espera de ti, né? Para tu cumprir com as demandas culturais, enfim. E esse, então, seria o ideal de ego, né? O ego, então, vai se moldando também em corresponder àquilo que o ambiente demanda dele, tá? E se tornar, então, um ego ideal para o ambiente, e por ser ideal para o ambiente, vai receber, então, continuar recebendo o amor do pai, da mãe, do ambiente, tá? Então, são as etapas, né? São diferentes etapas do narcisismo. Então, o ideal de ego, assim como o ego ideal, contém aspectos narcísicos, né, importantes. Assim, né? Então, o nosso ideal de ego é um ideal disso que eu falei. O que acontece? Como é que tu vai moldar isso? Né? Vai depender do aspecto pulsional, né, da tua constituição pulsional, e também de como é que o ambiente lida com isso, né? E aí entra um pouco na pergunta do Berel, assim, como é que se junta o ambiente, o sujeito, a pulsão do sujeito e o ambiente, né, que vai corresponder a essas pulsões. Um ambiente que consegue tolerar assim, e ser continente, né, nos impulsos pulsionais de uma criança, de um sujeito, né, vai ser mais, vai ter assim, vai propiciar, né, aspectos assim mais favoráveis ao desenvolvimento desse ideal, assim. Porque quando o ideal de ego é muito elevado e muito longe verticalmente do ego, nós temos um problema, entende? Nós temos um problema, tá? Então, esse ideal de ego, então, vai demandar tarefas, vamos dizer assim, o cumprimento de para o ego, né? Então, como tudo na teoria psicanalítica, essa variação, o que vai variar não é o tipo de mecanismo, é a intensidade do mecanismo. O Freud sempre disse isso, que os mecanismos psíquicos são os mesmos, na patologia e na saúde, né? O que muda é a intensidade. Na nossa cultura atual, né, a cultura atual, ligada a essas questões que o Han levanta aqui, da sociedade do desempenho e tal, é uma sociedade que se presta a demandar do sujeito ideais, né, muito elevados, assim, entende? E o que é um problema, né? Cada vez mais ideais, era só a questão de... Tá ligado. Alô? Tá? É a questão da mudança do tempo presente se alterar a todo instante, vamos dizer assim. Então, o que era estabelecido como um modelo numa época, hoje tem
um monte de fatias de modelos à escolha, como no mercado. E isso me parece, pelo menos em consultório, que é uma interferência direta no pessoal na faixa ali na adolescência e final de adolescência, de não encontrar esse modelo, assim, porque são tantas as ofertas que se confundem, com muitas crises relativas a isso. Então, a procura de algo que seria numa época, não, o sujeito estudou, fez faculdade, está pronto. Hoje não está mais pronto. Ao modelo do seu pai, advogado, engenheiro, que fosse. Sim. Então, nesse sentido, assim, esse ideal, qual é o ideal? Essa é uma questão, quais são os ideais que, vamos dizer, que as novas gerações estão tendo? Assim, é uma pergunta interessante, assim, porque são tantas as variáveis, são tantas as possibilidades, né, que muitas vezes, como está no trabalho, o relativismo, né, é uma questão do inconsciente. O inconsciente é relativo, ele tem ambiguidades naturais. O problema é quando essa ambiguidade toma uma dimensão tão ampla, né, que se perde referenciais. Então, quais são os referenciais hoje do ideal de ego, do que tu quer para o futuro? Entendeu? Quais são os planos, quais são os anseios, quais são as demandas do futuro, né? O futuro tem a ver com o ideal de ego, né? Porque tudo que a gente faz na vida, né, tem um ideal de ego nos balizando, né? Para cá ou para lá, enfim, né? Então, o Freud diz isso lá no Negativo, né? O encontro com o objeto é um reencontro, né? Tudo que a gente está indo para frente, a gente está encontrando os objetos do passado, assim, com as suas... Então, eu acho que esse relativismo extremado altera a configuração do ideal de ego. Bom, nós temos 4 inscritos. A Kátia, o Maurício, a Patrícia e a Débora Loura. Tá? Então, vamos passar para a Kátia e o Maurício. E aí, Zélia, tu vê se tu acha que tu responde depois de 2 ou depois de 4, né? Zelig, bom, já te falei que eu gostei muito do teu trabalho, né? Achei instigante e fiquei tentando fazer uma interconexão, né, entre as ideias do Han, né, da sociedade de obediência e sociedade do cansaço, com a ideia do interjogo entre o intersubjetivo, né, e o intrapsíquico. E fiquei pensando se a gente não poderia pensar, né, na contemporaneidade, num predomínio, não num único viés, mas num predomínio do ego ideal sobre o ideal de ego, né, em que predomina mais a cisão do que o recalcamento, e que, então, quem sabe a gente poderia pensar que, em outros tempos, no passado, se falava mais numa sociedade neurótica, e hoje numa sociedade menos neurótica, não, né, pensando nas patologias não neuróticas, e sobretudo nesse aspecto do narcísico que o Han traz, e que eu acho que, sem desconsiderar, obviamente, as relações de objetos, mas se não há um predomínio em termos de sociedade, de cultura, de relações mais narcísico-objetais do que era no passado. É uma questão. Já terminar de anotar para os cursos todos aí. Bom, parabéns, acho que tu está trazendo questões fundamentais para a gente refletir. Essa ideia dos cursos é porque vai render muito, eu acho, sim, né, para a gente. Vou pensar um dos muitos pontos que instigou assim, o teu trabalho, e é um questionamento que vem sendo feito à filosofia do Byung-Chul Han, né? Também falou, né, do ego jogado para o futuro, né? E a gente sabe que o ideal do ego ele pode ser jogado para o futuro ou para o passado. A tendência é que o jovem jogue para o futuro, o velho jogue para o passado, né? E nós estamos entrando
num período que vem sendo chamado de gerontoceno, né? Onde a pirâmide etária está se invertendo rapidamente e nós vamos ter muitos velhos e poucos jovens, né? E a gente sabe que uma das defesas narcísicas tradicionais contra o envelhecimento tende a ser se identificar com o passado idealizado e fazer uma certa difamação do presente, né, do futuro, dos jovens, né? Assim, então é o estereótipo aquele do velho ranzinza, que é uma coisa que tem sido dita com relação ao Byung-Chul Han, né, que a filosofia dele é um pouco uma filosofia de um velho ranzinza, assim, que difama o presente e compara com um passado idealizado, né, que não necessariamente corresponde à realidade, assim. Então, queria te ouvir quanto a isso, assim, até onde estas questões que estão sendo trazidas como próprias do presente são mesmo próprias do presente, ou o que é próprio do presente é que nós estamos ficando mais velhos, né, e mais ranzinzas, né, também, e essas questões, por exemplo, com relação à ambição, ao frenesi relacionado à ambição, isso tudo está nos relatos mitológicos, desde os primeiros que existem há mais de 4.000 anos, né? Assim, que é como a gente tem acesso a como era o mundo interno dos antigos, tinha conflito com relação à ambição, descida aos infernos por causa dessa ambição. A ubris dos gregos, ela já foi tardia comparada com outros mitos mais antigos, né? Então, essa questão da idealização, o ideal do ego como herdeiro do narcisismo e como defesa narcísica jogada para um passado idealizado, uma difamação do presente e do futuro, como é que tu vê isso? Vou começar pelo Maurício. Bom, Maurício, é o seguinte, é que eu acho assim que, até isso que disseste, assim, por exemplo, a questão do velho que se volta para o passado, né, e o jovem se volta para o futuro, eu acho que tem uma mescla das duas coisas, assim, né? Eu acho assim que a volta ao passado dos velhos, às vezes remete também uma coisa do idealizado como uma maneira de enfrentar o futuro, que é a morte, né? Que é algo na velhice, né? Hoje em dia cada vez mais tardio, mas enfim, sempre está ali presente. Então eu acho que essa volta ao passado idealizado, né, não só o tempo, vamos dizer assim, eu até me lembrei de um filme do Woody Allen, aquele Meia-Noite em Paris, né, que os caras estão sempre voltando, o daqui, acha que o mundo é ruim, vou voltar para 1950, os 50 quer voltar para 1900 e aí vai, né? Que realmente existe essa questão, né? Mas eu acho uma coisa, Maurício, assim, em que pese a tua ideia que tu tem dos teus estudos sobre mitologia e tal, acho que sim, acho que o ser humano tem aspectos que são, como é que eu vou dizer, são invariantes, né, do ser humano. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que a velocidade das transformações da atualidade, de uns anos para cá, tem diferença entre, vamos dizer assim, esse aspecto da híbris ou da volta ao passado como maneira de negar o futuro dos velhos e tal, e outras coisas. Eu acho que nós estamos sofrendo uma coisa diferente, assim, né, porque é uma velocidade de transformação que eu acho que ela, de alguma maneira, excede a nossa capacidade de lidar com isso, que é diferente do tempo da Idade Média, que tu pegar um homem do século XII e botar no XIII, talvez não fizesse muita diferença, né? Tu pegar, por exemplo, meu pai tem 90 anos, né, cara, entende? E é uma pessoa que passou por 90 anos de transformações do mundo e muitas coisas não são incompreensíveis, assim, né? Porque não tem como, entendeu? Então, eu concordo contigo em parte. Eu acho que essa questão não é só questão de velho ranzinza. Eu acho que o mundo tem uma velocidade que faz a diferença dentro disso que é o invariante do ser humano, tá? Dessas questões do volta ao passado, a luta entre gerações, enfim, tudo isso são invariantes do ser humano, né? Mas eu acho que nós temos essa questão, tá? Bom, e que a gente vive com defesas narcísicas, sim, né? A nossa até eu acho que em função dessas transformações de uma velocidade muito maior, né? Gera acho que não só porque a gente tem que, como diz o Han,
produzir muito, né, para essa produção excessiva, essa ambição desmesurada, tem a ver com o ideal de ego que tu cumpre com uma sociedade que demanda muitas coisas, né? Para dizer a coisa mais estereotipada do momento da história, assim, as pessoas olham o Instagram e todo mundo é feliz, né? E tu te sente um fracassado porque tu não é feliz que nem quem está no Instagram, né? Entende? Pelo menos assim as pessoas vivem dessa maneira. Então eu acho que tem defesas narcísicas realmente e que tornam, até como diz um tanto da teoria do Han, que as relações são lábeis, né? Mas isso, assim, as relações são lábeis, né? É muito fácil mudar de objeto realmente, tal, faz parte do nosso, até porque, como eu botei no trabalho, tem essa possibilidade de que a tecnologia te dá a sensação de que tu pode largar um aqui e pegar outro ali, porque tu pode ficar com 1 milhão de amigos na internet e ter nenhum aqui, entendeu? Então, eu penso isso, tá? Quanto à questão da Kátia, ego ideal ou ideal de ego, né? Por que eu ressaltei a questão do ideal de ego, né? Porque assim, o ideal de ego, tá? Para meu gosto, acima do que eu estudei, Freud e outros autores, tá? Ele tem uma ligação maior com a realidade, tá? Porque é uma fase, embora a gente saiba que essas fases todas convivam, né? O fato de tu ter um ideal de ego não elimina o teu ego ideal, nem teu narcisismo absoluto, né? Mas enfim. Mas eu coloquei a questão do ideal de ego porque assim, essa relação mais vamos dizer assim, mais presente com a realidade, né, me parece mais adequada a abordar essa questão do que o ego ideal, que eu acho que é uma posição mais primitiva. Assim, né? Então, e o ego ideal, porque assim, tu tem que ter uma relação mais real com a realidade para atender às demandas que a realidade te traz, né? Que eu acho que o ego ideal funciona numa outra dimensão que não levaria tanto em conta. Então, acho que estados muito mais regressivos se pode falar no ego ideal, né? Mas eu acho que a sociedade, dentro do que eu coloquei aqui, vive muito essa questão assim de tudo que a sociedade, a cultura demanda do ser humano atualmente, né? Como sempre demandou, indo de novo a ideia do Maurício, mas eu acho que e eu não vou nem falar só das questões materiais, tu tem que ter uma casa X, um carro Y, não sei o que. É só tu pegar, assim, por exemplo, a demanda que tem da própria questão da possibilidade da informação, da tecnologia que nos traz uma informação permanente de todas as latitudes, né? Tu ouve história de todo mundo, né? Isso te dá uma sensação de que tu não alcança nunca, entendeu? E a gente fica com aquela sensação angustiada, assim, tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? E tu não sabe, não consegue dar conta disso. Muito menos tu ter opinião para tudo, que é outra questão importante do momento atual, assim. É como se a gente tivesse que ter opinião para tudo, assim, entendeu? O que demanda um esforço que muitas vezes a gente não consegue dar conta, assim, né? E que gera essa frustração, assim, né? Me lembrei agora até de um trecho de uma música do Raul Seixas que ele diz mais ou menos assim, que ele diz pro moço do disco voador, me leve daqui porque eu sei que o mundo tem tanta coisa, eu não estou vendo só esse cantinho aqui, mais ou menos isso, não é bem assim a letra, né? Entende? Mas a ideia é essa, então, e a gente hoje vive isso, assim, né? Tu tá aqui, mas tu tem uma demanda que é, então eu coloquei como ideal de ego por essa questão da ligação com a realidade, que no ideal de ego ela é mais intensa do que no ego ideal. Assim. Deixa eu ver se tinha mais uma coisa que tu falaste. Bom, e as relações de objeto, elas são relações narcísicas, né? Bastante preeminente, essa coisa da labilidade da libido, né? Que tu pode... E é interessante, porque entra na questão da melancolia, que o Freud diz, os melancólicos têm, assim, uma aderência libidinal forte, né? Eles aderem, porque tem que ser aquele objeto melancólico, mas tem uma labilidade, né? É uma contradição, né? Os melancólicos se grudam muito, mas rapidamente mudam, assim, né? Basta que aquele objeto, vamos dizer assim, deixe de preencher os anseios de que esse é o objeto que eu encontrei, que é o meu objeto primário, porque essa é a questão do melancólico, ele não está em busca de substitutivos, né? Ele está em busca do objeto. E aí tu localiza num objeto da atualidade, essa é a minha mãe, entendeu? Até uma hora que alguma coisa se passa
E pode ser uma coisa que é da mente do sujeito que acaba o encanto. E aquela mulher ou aquele homem não é mais a mãe ou o pai idealizado e começa tudo de novo. Tá? Eu vou passar agora para a Patrícia, depois a Débora Loura, e também se inscreveu a Lisana Dalazen. Oi. Zelig, para te cumprimentar, muito interessante o teu trabalho. Para mim, eu não tinha visto ainda essa ideia da nossa cultura contemporânea como uma defesa maníaca. Eu achei muito interessante. E nesse sentido, juntando com a questão da híbris, que foi há pouco mencionada, é como se o ideal do ego contemporâneo fosse em si uma espécie de híbris, de excesso, né? E diferente da época dos gregos, em que o excesso era punido, né, pelos deuses, porque nós, humanos, não deveríamos nos exceder, né, e competir com os deuses. Hoje, esse é quase que uma exigência, esse excesso e esse desempenho pleno, e, enfim. Mas na ideia aí de propor cursos, eu fiquei com vontade de te ouvir, assim, se tu fizeste articulações dessa defesa maníaca com as patologias do vazio, com suicídios, com toda uma, enfim, esse vazio que se apresenta quando esse ideal esbarra na realidade ou quando ele sequer tem possibilidade de ser aproximado, né? Mas meus parabéns, mas para inscrever a lista de cursos aí. Tem uma inscrição online também, que é Sônia Maria de Carvalho, tá? Então temos ainda 3. Eu acho, como é que estamos de tempo? Acho que nós temos que encerrar por aqui as inscrições, né? Passamos então lá para a Débora. Também. Zélia, te agradecer, te ouvir, sempre muito bom aprender contigo. Não? Tá. Mas assim, acho que dentro do teu trabalho me ocorreram muitos pensamentos, assim, mas eu me lembrei muito daquele, não é seriado, é documentário do Dilema das Redes, e que bate muito nesse documentário a questão das bolhas, né? E aí eu fui pensando, assim, a questão das relações em si mesmo, assim, e indo para a questão dos adolescentes mesmo, porque eu penso, os adolescentes, eles entraram na adolescência dentro dessa nova lógica. A gente, digamos assim, foi picado pela cobra das redes sociais e da tecnologia, mas a gente viveu um mundo antes, digamos assim, né? Então, lendo depoimentos de jovens, numa entrevista que eu li, dizendo assim, não, eu não me relacionaria com tal pessoa porque pensa tal coisa, né? Exemplo, sei lá, direita, esquerda, qualquer coisa. Hoje em dia são tantas coisas que as pessoas se colocam em rótulos, né? Então, o quanto essa necessidade desse espelhamento está fazendo com que a gente se feche cada vez mais esse ego ideal. E esse ideal de ego está ficando cada vez um imaginário mesmo, né? Não existe algo concreto, digamos assim, dentro das relações. Eu penso muito nos adolescentes por não ter talvez um outro contraponto que eu acho que a gente ainda consegue refletir em relação a isso, né? Enfim, mas isso me ocorreu, assim. Boa noite, prazer, Zelig, meu nome é Lisana, gostei bastante de te escutar, e o superego do capítulo 3 do Freud ali, mais estruturado, é compreensível. Para mim, o enigma do superego está mais no capítulo 5, quando ele fala que a pulsão de morte fica entrincheirada no superego,
E isso me fez pensar numa experiência que eu tive de atendimento de vítimas da violência doméstica. Então, o que eu fiquei com uma questão é assim, chega a se formar um ideal do ego quando a pulsão de morte se entrincheira no superego? Ou se forma e rui, assim, vai à falência? Eu queria discutir um pouco sobre isso. Quando a pulsão de morte fica entrincheirada no superego, quando ele fala isso no capítulo 4 e 5, né, se forma um ideal do ego e ele vai à falência, ou ele nem chega a ter condições de se formar pelo excesso de pulsão de morte? Como é que eu quero discutir sobre isso. Bom, temos também Sônia Maria de Carvalho Moura. Eu acho que o Grayson tem que passar ela, então, né? Isso. Por gentileza, pode abrir seu microfone e seu vídeo. Pois não. Zelig, muito orgulho, né, de ouvir você, de ler o seu trabalho, um trabalho extremamente consistente, que me trouxe assim, alguns questionamentos, né? O primeiro, quando eu penso na teoria corrutiana, que nos traz a ideia do ser humano sendo um produto muito mais das relações e não das pulsões, onde o narcisismo ele está sempre amadurecendo as estruturas narcísicas o tempo todo na nossa vida. Então, eu gostaria, não sei se você poderia, né, falar um pouquinho sobre esse homem atual, né, que eu acho que a gente tem um misto do homem do desempenho e o homem da obediência, eu acho que somos os dois o tempo todo, né? Como é que a gente poderia pensar dentro dessa visão corrutiana que tenta se desvincular um pouco, ou que não dá importância às ideias, né, relacionadas à pulsão, às fases do desenvolvimento, mas sim das relações intersubjetivas com outras pessoas. Essa é a minha pergunta. Bom, eu vou começar pela Sônia, então, tá? Sônia, assim, como é que eu penso isso? Eu não conheço a obra do Corrute, tá? Assim, não tenho uma maior proximidade, mas eu acho, assim, que talvez pelo meu viés, assim, de estudar muito Freud, e eu acho que uma questão importante do Freud, e atual, é que o Freud... a teoria dele da pulsão, quando ele diz que a pulsão vem do corpo e chega ao psíquico com uma demanda de trabalho para que o psíquico dê conta das necessidades do corpo, né? Ah, sim, tá. É que eu sei falar olhando nos olhos. Né? Bom, então eu vou olhar para a câmera aqui, tá, Sônia? Então, assim, quando o Freud diz isso, que a pulsão nasce no corpo, né? Nas demandas do corpo e chega ao psíquico uma demanda de trabalho, o Freud, para mim, faz uma associação que é algo moderno do corpo e a mente, né? Então, eu não consigo pensar, assim, mesmo que essa questão da formação do ser humano sem a presença das pulsões, né? Eu acho que a gente pensa, como eu falei para o Berel a respeito do Green, né, eu sempre penso nessa questão da pulsão junto com o objeto, né? As relações de objeto, é claro que o objeto na psicanálise contemporânea, ele está muito mais presente como modelador, vamos dizer assim, do psiquismo, mais do que no Freud, né? O Freud tem algumas menções ao objeto, mas o Freud não estudou assim profundamente vamos dizer assim, como é que chama, a microscopia da relação sujeito-objeto na formação do psiquismo. Então, eu entendo a questão da formação aparelho psíquico sempre nessa dualidade pulsão-objeto, em que um influencia o outro, né? E o ser humano é formado por essas dois elementos, tá?
como eu disse, eu não conheço a obra do Corrut, né? Então eu penso dessa maneira, assim, que a pulsão está sempre presente, né? Ela é o Green diz isso, baseado no Freud, que a pulsão, ele diz que quando houve a mudança da primeira para a segunda tópica, ele diz que na primeira tópica o paradigma do ser humano é a representação, né? Na segunda tópica, que é uma tópica muito mais próxima da psicanálise contemporânea, ele diz que o paradigma passou a ser a pulsão, né? Como elemento paradigmático, elemento essencial da formação do aparelho psíquico do ser humano, né? Então eu penso, Sônia, isso que é a ideia do Corrut, que o homem é formado pelas relações, concordo em parte, né? Mas as relações, para mim, sempre contêm essa pulsão que nasce do corpo, né? Como um motor permanente de demanda para que se cumpra as necessidades, que no começo da vida é dada pelos objetos, e é importante que o objeto preencha ligue essa pulsão, né? Porque se não houver essa ligação inicial, é difícil se formar um ser humano, né? Bom, Patrícia, patologias do vazio, né? Tá? Eu acho que a patologia do vazio tem tudo a ver com a questão do narcisismo, né? E das questões do narcisismo, do ego ideal e do ideal de ego, porque assim, a patologia do vazio não é uma classificação nosológica, né? Vários quadros, assim, depressão, drogadição, narcisismos graves e borderline, psicossomática, são patologias que incluem essa questão do vazio. Eu entendo o vazio, né, essa patologia do vazio, como algo que se formou no primitivismo da vida, na vida muito primitiva, em que há como diz André Green de novo, né, é um desencontro muito, porque o Green diz que a vida é feita de encontros e desencontros entre a pulsão e o objeto, né? Então, as patologias do vazio são patologias em que o sujeito tem um vazio originado de feridas narcísicas, porque a relação com o objeto teve muito mais desencontros do que encontros, vamos dizer assim, um predomínio dos desencontros. Isso leva, né, a uma defesa, né, que seria o desinvestimento, né, que frente a esse desencontro muito frequente entre o sujeito, a pulsão, vamos dizer assim, e o objeto, o sujeito vai desinvestindo os objetos internos e ele desinveste, né, como uma defesa, porque o Green diz o seguinte, que não ter objeto é mais palatável do que ter um objeto ausente, né? Porque se o objeto não existe, eu não espero nada. Se ele existe e está ausente, né, me causa dor, né? Porque por que ele não está presente comigo? Entende? Então, a defesa contra esse objeto ausente é torná-lo inexistente, né? Então, há um desinvestimento das imagens, das representações de objeto interno, né, que leva ao vazio, né? Entende? Se criam espaços de vazio, né, em que o sujeito não tem relações de objeto interno, né? Muitas vezes, esse objeto interno, esse lugar do objeto interno que ficou esvaziado é ocupado pelo ódio, né? E aí a gente vê muitos quadros de pessoas que chegam ao consultório da gente, quadros assim, muito regressivos, em que tu começa e são pessoas às vezes muito agressivas, muito destrutivas, que tu começa a analisar, tu vai vendo que por trás daquele ódio todo, né, tem um vazio que ocupou esse lugar do vazio, né? Esse ódio ocupou o lugar do vazio como forma de defesa. Então, essa é a minha ideia, assim, que todas as patologias do vazio têm realmente feridas narcísicas ligadas à má elaboração desse narcisismo primário, tá? Débora, tu falaste uma palavra que me chamou a atenção, que eu estava pensando sobre isso, porque eu estava numa conversa assim de amigos e tal, né? E aí me chamou a atenção assim como existe essa polarização, né? E que no nosso país ela é muito centrada assim na questão do Lula e Bolsonaro, direita e esquerda e tal, e como as pessoas estão se relacionando pautadas por isso. Tipo assim, se o sujeito é Bolsonaro, é ex-direita, eu não vou mais me dar com ele e não aceito mais nada que vem dele. E o inverso é verdadeiro, né?
Então eu fiquei pensando assim, como a gente está vivendo que as pessoas se pautam, né, por essas ideologias, por esses fanatismos, vamos dizer assim. E aí eu fiquei, quando tu falaste, eu fiquei pensando, onde é que isso, qual é a base disso? Eu acho que isso tem a ver com o que eu coloquei no trabalho, que, assim, a gente tem muitas decepções na cultura atual, né, muitos ideais perdidos, né, e essas coisas tornam a vida, supostamente, fica mais fácil de pensar assim, né? Se o cara é Bolsonaro, eu não quero nada com ele. Se o cara é Lula, se é direita, é esquerda, é Grêmio, Inter, é Palestina, Israel, o que tu quiser, entendeu? Tudo serve, né, para essa polarização que, no fundo, me faz dar a sensação que tu tem que te agarrar a ideias e conceitos muito estereotipados como uma forma de procurar encontrar ideais, né, que te deem uma sensação de sentido para a tua trajetória, mesmo que seja um sentido estreito. Assim, né? Eu recebi um vídeo esses tempos da história da guerra lá do Oriente Médio, né? Tinha uma manifestação na frente daquele festival, Sundance Festival, que é de filmes independentes, e as pessoas gritando aquela frase que ficou famosa, do rio ao mar, Palestina livre, né? E aí tinha uma pessoa perguntando, o que tu está dizendo? Eles não sabiam o que era. Né? Mas que mar tu está falando? Ah, é o Mar Negro, né? Uma pessoa disse, mas que rio? Ah, sei lá, é o rio Tâmisa, não foi isso, mas enfim, né? Mas as pessoas não sabem o que elas estão dizendo, entendeu? Entende? Esses dias eu recebi um outro vídeo que era assim, era uma musiquinha que incensava o Elon Musk contra como é que é o nome? O Moraes. E a pessoa que me mandou, tenho certeza que ela nem sabe quem é o Elon Musk, né? Eu tenho certeza absoluta que ela não sabe qual é o significado do Elon Musk, entendeu? Mas aquela coisa, ele é contra o Alexandre de Moraes, então, né, e o Alexandre de Moraes é contra não sei quem. Né? Enfim, então, eu acho que tem muito a ver com essa busca de ideais que se concentram nessas figuras que vendem essa ideia de que tem uma resposta para os nossos anseios de perda dos ideais. E os adolescentes entram muito nisso, assim, porque é próprio da adolescência isso, né? Essa aderência a ideais que te dão uma sensação de sentido para a vida e, em geral, impolarizado esses ideais, né, com a opinião dos pais, a vida da família, enfim, aquela coisa toda. Tá? Lisana, esse é outro curso que eu podia dar também, né? A pulsão de morte, assim, como é que eu entendo isso? O Freud delineia isso de alguma forma no problema econômico masoquismo, que ele diz assim, que há uma projeção dessa pulsão de morte, né, sob a forma de pulsões agressivas, ou mesmo sadismo e tal, e que muitas vezes a realidade cerceia isso, e que tu tem que recolher essa pulsão de morte, essa agressividade, né? E que ele diz que uma parte dessa pulsão de morte vai se entrincheirar, com o termo que tu usaste, né, no superego, tornando então dando esse caráter agressivo do superego contra o ego. Assim. E ele diz então que o superego tem raiz no id. Né? A força do superego tem raiz no id, porque é a energia que veio do id, passou pelo ego e foi projetada para fora e teve que ser recolhida e como é que tu disseste? Entrincheirou no ego, no superego. Né? E aí ele diz então ali que se junta então o sadismo do ego, do superego, associado ao masoquismo do ego, e aí nós temos o masoquismo moral, né? Que ele fala nesse texto, o masoquismo moral de primário, tá? Bom, se chega a se formar ideal de ego, né? Eu creio que sim, eu acho que são instâncias que têm, assim, elas, embora o aparelho psíquico que o Freud delineou seja um aparelho psíquico que não me parece linear, ele me parece circular no sentido, não circular necessariamente da repetição, mas, ele tem um desenvolvimento, mas as fases, né, e como é que eu vou dizer, os conteúdos estão sempre em comunicação. Tá? Eu, de novo, vou lançar uma ideia do Green. O Green tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, que o inconsciente, o psiquismo, é um conjunto de círculos concêntricos atravessados por raios. Está tudo ao mesmo tempo, convivendo ao mesmo tempo. Né? Então, o ideal de ego, pensando então na descrição mais um pouco assim das fases do Freud, né,
ele estaria anterior ao superego, né? Entende? Porque ele é aquela fase que a criança tem que começar a se adaptar aos pais, né, ao ambiente, mas ainda não sedimentou um superego, né, que fica tão sedimentado dentro da criança e que vai então passar a ser a instância a qual a criança vai, e o sujeito na vida, vai responder mais do que necessariamente ao ambiente, né? Porque tu precisa do superego para poder te independizar do ambiente. Se não tivesse uma instância, vamos dizer, sedimentada, um superego, tu ia passar o tempo inteiro dependendo dos outros te dizer, não faz isso, não faz aquilo, né? Porque ele diz assim que as crianças, elas até sabem o que é certo e errado antes de sedimentar um superego, né? Mas, se ninguém está vendo, ela faz, né? Aquela coisa assim, se tu não está vendo, o pai e a mãe não estão presentes, ela vai lá e dá belisco com o irmãozinho, entendeu? Né? Mas depois que se instala o superego, até pode fazer, mas já está o tempo inteiro com aquele sentimento inconsciente de culpa, né? Então, eu acho que existe assim uma formação do ideal de ego independente, vamos chamar assim, da formação do superego, que me parece que são etapas sucessivas, assim, tá? Bom, estamos encerrando uma excelente atividade. Acho que o trabalho do Zelig proporcionou uma bela discussão, muitas questões, muitos trabalhos para o futuro aí, né? E muito obrigada. Mas assim, também, assim, para fazer também já uma divulgação, hoje se falou bastante no problema econômico do masoquismo, que também está fazendo 100 anos esse ano, e nós em agosto, então, teremos uma atividade em comemoração a esse texto freudiano com o Roaldo Machado e a Luciane Falcão, cujo tema será, então, o masoquismo erógeno e o masoquismo mortífero, né? Então, já anotem nas agendas de vocês aí. Muito obrigada, então, boa noite.